escolhido, como alguém que desapareceu da vista de todos, reapareceu mais forte do que nunca. Eles estavam certos de que você não voltaria, que o silêncio era desistência, que o sumiço era fracasso. Mas algo aconteceu. Você voltou. E agora ninguém entende como você chegou tão longe. Sem clamar por ajuda, sem se explicar, sem jogar o mesmo jogo sujo que eles. Este vídeo é mais do que uma história. É um espelho. É sobre você. E não, você não chegou aqui por acaso. Talvez seja a hora de entender por que algumas pessoas simplesmente não podem ser lidas, porque foram escritas por algo maior. Curte o vídeo se isso já mexeu com você. Comenta 22 se você sentiu que essa mensagem te encontrou no momento certo. E se você sente que há algo dentro de você que ainda está sendo forjado em silêncio, se inscreve agora, porque esse canal é o seu lar de transformação. O que você vai ouvir a seguir pode não ser confortável, mas vai ser real. Respire fundo e assista até o fim. Desde o início, algo em você incomodava os outros. Não era o que você dizia, nem o que fazia, era o que você silenciosamente carregava. Uma presença que não precisava gritar para ser notada. Eles te observaram como quem tenta resolver um enigma, mas quanto mais te estudavam, menos te entendiam. Tentaram encaixar você nas fórmulas que conheciam, nos padrões que dominavam, nas caixas que criaram, e nada se encaixava. Você não era o que esperavam. Era diferente demais para ser previsível, forte demais para ser ignorado, profundo demais para ser raso. A dúvida crescia, toda vez que você reaparecia mais forte, mais calmo, mais inteiro. A cada reviravolta da sua jornada, aqueles que um dia te julgaram fraco passavam a te assistir com olhos arregalados, como se estivessem diante de algo sobrenatural. Eles cochichavam, compartilhavam suas teorias, tentavam descobrir o segredo, como se houvesse uma fórmula mágica por trás da sua força. Mas não era mágica, era a verdade, a sua verdade. E essa verdade jamais seria compreendida por quem se perdeu em mentiras. O desconforto deles não vinha do que você dizia, vinha da sua existência. Você era uma provocação viva contra a superficialidade que eles abraçaram. Era a prova de que dá para viver sem trair a própria alma. O mistério nunca foi sobre o que você fazia, mas sobre quem você ousava ser. E essa ousadia silenciosa virou uma ameaça. Porque no fundo todos sabiam, você não estava apenas vencendo, você estava expondo o quanto eles estavam perdidos. Se essa mensagem está tocando você, se em algum momento você sentiu que eu estava narrando sua própria história, então talvez esse seja o momento de devolver um pouco da energia que esse vídeo te entregou. Clica no botão "Valeu demais", o Super Thanks aí embaixo, e envia aquele apoio de $100. Isso aqui não é só um vídeo, é uma missão. E sua contribuição ajuda a manter essa voz ativa, essa verdade pulsando, esse conteúdo alcançando quem também precisa. Não é sobre dinheiro, é sobre valor. E se isso te tocou de verdade, então você sabe, vale muito mais que 100. Enquanto o mundo corria para se exibir, você escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Entendeu cedo que nem tudo precisa ser dito, que nem todo movimento precisa ser anunciado, que nem todo processo precisa ser compartilhado. Seu silêncio foi confundido com ausência, sua discrição com derrota. Mas a verdade era outra. Você estava sendo moldado no escuro, longe dos holofotes, onde a transformação é mais real. Era ali, fora da vista, que as raízes se aprofundavam. Eles riam da sua calma, zombavam da sua falta de pressa. Enquanto eles corriam para impressionar, você caminhava para se tornar. Enquanto eles colecionavam aplausos efêmeros, você construía uma base sólida. Enquanto eles competiam por visibilidade, você cavava profundidade. E quando finalmente emergiu, o impacto foi tão grande que parecia que você havia surgido do nada.
Mas não foi do nada. Foi do silêncio. Um silêncio que era tático, protetor, sagrado. Agora, o que antes era invisível se tornou inegável, e aqueles que ignoraram sua ausência foram os primeiros a se perguntar como você conseguiu. Não entendem que o segredo nunca esteve na exposição, mas na disciplina de proteger o processo. O jogo que eles jogavam exigia barulho. O seu exigia silêncio. E foi justamente essa diferença que te fez intocável. Eles disseram que não era para você, que você era bom demais, fraco demais, quieto demais. Inventaram desculpas para justificar por que você não alcançaria o topo. Subestimaram suas intenções, ignoraram sua força, zombaram da sua calma. E enquanto construíam muros para te limitar, você aprendia a voar. Eles estavam ocupados demais rindo das suas quedas, para perceber que cada uma delas te ensinava a se levantar com mais firmeza. Chegou o momento em que todos pararam. O silêncio foi coletivo. Você estava lá, no lugar que juraram que você nunca alcançaria, com a coroa que disseram que não era sua, e você não gritou, não se vangloriou, não buscou vingança. Apenas permaneceu. E essa postura foi o golpe final, porque não era sobre provar algo, era sobre cumprir um chamado. Enquanto eles buscavam tronos para alimentar o ego, você só queria um lugar onde pudesse florescer com verdade. A coroa, nesse contexto, não era símbolo de poder, era símbolo de resistência, de todas as vezes que você foi desacreditado e mesmo assim continuou. De todas as vezes que te empurraram para fora e você encontrou outra porta. A verdadeira vitória foi conquistar o que eles jamais conseguiriam: paz com quem você se tornou. E isso nenhum trono falso consegue reproduzir. Num mundo onde aparência vale mais que essência, você representou uma ameaça. Enquanto eles calculavam sorrisos, ensaiavam falas, manipulavam narrativas, você preferiu ser autêntico. Mesmo que isso custasse espaço e aplausos, eles criaram máscaras tão convincentes que até acreditaram nelas. Você preferiu a dor da verdade ao conforto da mentira. Eles estavam jogando o jogo do parecer. Você, o de ser. Você não teve as conexões, os atalhos, os aplausos iniciais. Teve silêncio, teve dúvida, teve dor, mas teve coragem para seguir mesmo assim. Cada passo seu foi dado com o peso da consciência, da integridade, da verdade. E foi isso que, no fim, construiu algo que eles jamais entenderiam. Porque truques impressionam, mas não sustentam. E você não queria ser celebrado, queria ser inteiro. Agora eles olham para sua história e não conseguem entender como deu certo. Acham que falta uma peça no quebra-cabeça, um truque escondido. Mas não há. O que há é a verdade. E por mais que eles tentem replicar seus movimentos, nunca conseguirão copiar sua essência, porque o que foi construído em verdade não se desmorona com o tempo. Ele se eterniza. Ganhar implica seguir regras, jogar com as cartas dadas, adaptar-se às expectativas. Mas você não fez isso. Você rasgou o manual, criou o seu próprio. Enquanto todos obedeciam um modelo engessado de sucesso, você ousou seguir o caminho menos óbvio, mais solitário, mais sincero. Não foi sobre subir degraus. Foi sobre construir a própria escada. Sua trajetória não foi linear. Ela foi cravada de quedas, dúvidas, renascimentos. Mas o que parecia fraqueza era, na verdade, reinvenção. Você não buscava vencer o jogo. Buscava transcender o jogo. E foi isso que desconcertou a todos, porque enquanto eles competiam, você criava. Enquanto eles lutavam por atenção, você buscava alinhamento. Enquanto eles fingiam, você sentia. E isso fez tudo mudar. O impacto que você causou não foi apenas pessoal, foi estrutural. Você mostrou que era possível viver com verdade, crescer com coerência, vencer sem trair o próprio espírito. E isso mexeu com os alicerces de quem sempre acreditou que só era possível vencer sendo alguém que não se é,
Você não venceu, você revolucionou. E revoluções, diferente de vitórias, não se apagam com o tempo. A dor bateu na sua porta como um monstro, e você o deixou entrar. Não para ser devorado, mas para encará-lo de frente. Enquanto muitos permitiram que as cicatrizes se tornassem prisões emocionais, você optou por torná-las portais de sabedoria. Você não negou a dor, não a romantizou, mas a utilizou como matéria-prima para crescer. Aquilo que poderia ter te quebrado serviu de espelho. A frustração, a traição, a solidão, todos esses fantasmas te ensinaram a andar com mais firmeza. Você não escapou da dor. Você a estudou e, com isso, evoluiu. Eles olharam para você e viram alguém que superou. Mas não fazem ideia das batalhas internas, das noites silenciosas, dos dias onde a única força vinha da decisão de não desistir. Enquanto outros se endureciam para se proteger, você se amolecia para entender. Enquanto muitos acumulavam ressentimento, você mergulhava em autoconhecimento. Você transformou os escombros emocionais em fundamentos. Não por orgulho, mas por propósito. Porque você entendeu que a dor só destrói quem a rejeita. Quem a abraça, transforma. Hoje, quando olham para sua serenidade, se confundem. Acreditam que foi sorte, negação ou blindagem. Mal sabem eles que essa paz foi conquistada gota a gota, enfrentando os demônios que eles se recusaram a nomear. Você não caminha leve porque nunca sofreu. Você caminha leve porque carregou tudo o que precisava por tempo suficiente e escolheu não mais se prender àquilo. Você transformou dor em consciência, e isso não pode ser ensinado, apenas vivido. O mundo os ensinou que curar-se é fraqueza, que expor dor é vulnerabilidade inútil, que crescer é apenas acumular vitórias visíveis. E enquanto eles se esforçavam para manter uma imagem de sucesso, você desmontava cada peça interna do seu ser, reorganizando a alma em silêncio. Não foi bonito, nem épico, foi nu, cru, íntimo. Eles estavam ocupados demais encenando uma vida perfeita para notar que você, longe dos olhos, estava renascendo, não para ser aplaudido, mas para viver em paz com a própria verdade. Eles tinham pressa, você teve paciência, eles queriam palco, você queria propósito. Cada lágrima que você derramou foi uma linha escrita no roteiro da sua reconstrução. Cada silêncio, uma escolha consciente de não dividir seu processo com quem não teria a sensibilidade para compreender. E isso fez toda a diferença. Enquanto os olhos deles estavam voltados para as métricas sociais, os seus estavam fixos no que realmente importava: integridade emocional. Você não queria parecer bem, queria estar bem. E isso muda tudo. Hoje, eles não entendem como você chegou onde está sem barulho, sem marketing, sem espetáculo, porque não enxergaram o bastidor, não presenciaram as quedas, os ajustes, os enfrentamentos internos. E por isso, tudo em você parece inacreditável. Mas não foi sorte. Foi autoconsciência, foi silêncio fértil, foi maturidade emocional. Eles performavam para sobreviver, você se curava para viver. Desde cedo, confundiram sua calma com fraqueza, sua gentileza com ingenuidade, sua demora com hesitação. Eles não sabiam que você não se guiava por urgência, mas por propósito. Enquanto todos corriam como se a vida fosse um leilão de aprovações, você esperava o tempo certo. E isso incomodava. Porque num mundo que idolatra rapidez e barulho, alguém que escolhe o silêncio e a paciência soa como ameaça. Eles não entenderam que sua quietude era, na verdade, conexão com algo maior, algo que não podia ser apressado. Enquanto eles aceleravam, você se alinhava. Enquanto eles obedeciam padrões, você obedecia ao seu chamado. E isso exigiu mais força do que qualquer um poderia imaginar. Dizer não ao ego, ao aplauso imediato, ao caminho mais fácil, exige coragem. Você sabia que não era sobre vencer rápido, mas sobre permanecer verdadeiro,
Não era sobre ocupar qualquer espaço, mas o espaço certo, no tempo certo. Essa fidelidade ao propósito fez com que tudo em você fosse mais profundo, mais estável, mais inteiro. Hoje, eles percebem que sua fraqueza era, na verdade, firmeza espiritual, que sua lentidão era estratégia, que sua humildade era poder disfarçado, e isso os desconcerta, porque você não seguiu os atalhos, não vestiu máscaras, não barganhou com o destino. Você apenas obedeceu. E essa obediência silenciosa gerou uma autoridade que não pode ser comprada, apenas herdada. Eles buscaram palco. Você recebeu unção. E isso jamais será entendido por quem se move apenas pelo espetáculo. Eles aplaudem o que veem, mas não suportariam o que você viveu. Para muitos, sua trajetória parece inspiradora. Para você, foi sobrevivência. O fogo que te moldou queimou camadas que você achava que precisava para sobreviver. Foi nesse calor que você aprendeu a soltar, a morrer para versões que não serviam mais, a encarar verdades que doíam mais do que a rejeição. Você não foi poupado da dor, foi refinado por ela, e o que sobrou depois disso não foi apenas força, foi clareza. Não foi o carinho dos outros que te construiu. Foi o abandono, foi o ninguém vem, foi o tá tudo desabando e ainda assim você precisa seguir. Foi o desespero de noites onde sua única oração era um me ajuda engasgado. Foi a escolha diária de levantar, mesmo quando nada fazia sentido. O brilho que você carrega hoje não vem do sol, vem da fornalha, da mesma que muitos tentaram apagar ou fugir. Mas você atravessou e saiu do outro lado mais consciente de quem é. Eles batem palmas porque acreditam ver um vencedor. Mal sabem que você venceu ao não se perder. Que a verdadeira vitória foi continuar sendo você, mesmo depois de tanta tentativa de te moldar ao que esperavam. Você não foi feito para ser ícone, foi feito para ser íntegro. E isso vale mais do que qualquer aplauso. Porque enquanto o fogo purificava, você encontrava propósito, e hoje cada cicatriz sua carrega a assinatura do que nenhum elogio jamais poderá apagar, a autenticidade conquistada pelo fogo. Você já foi alguém que buscava permissão. Permissão para ser quem era, para sonhar alto, para se afastar de tudo o que drenava sua alma. Queria ser compreendido, acolhido, aceito. E por um tempo moldou-se a expectativas alheias, tentando caber em espaços que encolhiam sua essência. Mas chegou um ponto em que algo dentro de você gritou mais alto que o medo, o desejo de liberdade. E foi nesse instante que tudo começou a mudar. Quando você largou a necessidade de agradar, a vida começou a conspirar a seu favor. As portas que antes pareciam trancadas começaram a se abrir. Não porque alguém finalmente te deu aprovação, mas porque você parou de precisar dela. Você entendeu que nem todo convite é honra, nem toda companhia é aliança, nem todo aplauso é validação. E ao reconhecer isso, você deixou de mendigar migalhas de pertencimento. Passou a construir sua própria mesa. Parou de implorar por lugares e passou a criar seus próprios espaços. Essa mudança de energia te reposicionou, e o mundo sentiu. Hoje quem te ignorava tenta se reaproximar. Quem duvidava te observa em silêncio, porque perceberam que você não apenas mudou, você se libertou. E essa liberdade que vem de dentro é irresistível. Você não brilha porque alguém te iluminou. Você brilha porque descobriu que sua luz nunca dependeu de ninguém. As portas não se abriram porque você foi aceito. Elas se abriram porque finalmente você aceitou quem é. Desde o início, te confundiram com um jogador. Achavam que você estava na mesma corrida, seguindo as mesmas regras, disputando os mesmos troféus ilusórios. Mas você nunca esteve no jogo deles. Enquanto eles gastavam energia tentando vencer narrativas que nem acreditavam, você estava criando outra rota. Uma silenciosa, muitas vezes solitária, mas genuína.
O mundo deles era feito de comparação, competição e aparência. O seu, de introspecção, reconstrução e propósito. Isso sempre te colocou fora do radar, até que os resultados começaram a falar mais alto do que qualquer estratégia. Eles usavam atalhos, você cavava fundamento. Eles queriam visibilidade, você buscava visão. Eles se moviam por vaidade, você se movia por verdade. E quando perceberam que você não só avançou, mas avançou sem aderir aos códigos que regiam o sistema, o pânico começou. Como alguém que se recusou a jogar conseguiu chegar tão longe? Como alguém que não buscou aprovação conseguiu ser notado? Como alguém que se retirou da disputa silenciosamente acabou vencendo por inteiro? A verdade é que você nunca jogou. Porque entendeu, cedo demais, que o jogo era uma armadilha e optou por algo mais raro: autenticidade. Eles continuaram se engalfinhando por migalhas de reconhecimento enquanto você preparava uma mesa própria. O seu caminho não foi sobre ganhar, foi sobre transcender. E isso os desnorteia, porque vencer o jogo deles é possível. Agora, recusar o jogo e ainda prosperar? Isso sim, é imperdoável aos olhos de quem vive de performance. Hoje, todos estão vendo. As redes mostram, os resultados gritam, sua presença ecoa. Eles te seguem em silêncio, tentam decifrar, especular, entender. Mas por mais que assistam, jamais compreenderão. Porque o que você carrega não se transmite por vídeos, não se resume em frases, não se replica com fórmulas. Eles consomem sua superfície, mas não mergulham na sua origem. E é nessa profundidade não revelada que reside o que te torna único. Enquanto eles tentam copiar seus gestos, replicar seus ritmos, simular sua postura, não percebem que nada disso é a fonte. O que você expressa é fruto de processos invisíveis, de batalhas travadas no escuro, de decisões feitas no deserto, quando ninguém via, ninguém aplaudia, ninguém estendia a mão. É ali que sua essência foi lapidada. E por mais que tentem estudar seu sucesso, o que você carrega não é fórmula, é fogo. E fogo não se ensina, se atravessa. Eles estão assistindo sim. Alguns por admiração, outros por inveja disfarçada. Mas todos, sem exceção, sentem que há algo em você que escapa à lógica deles. Porque o que é verdadeiro demais incomoda quem vive de máscaras. E você não é só visível, você é inconfundível. Isso não se copia, isso se é. E por mais que eles se esforcem, jamais compreenderão o que você precisou perder para chegar aqui inteiro. Há quem acredite que você teve sorte, que algo aconteceu, que alguém ajudou, que o universo conspirou. É mais confortável acreditar nisso do que encarar a verdade. Porque a verdade é que você sobreviveu por propósito. Foi o propósito que te manteve em pé nos dias em que tudo dentro de você gritava por desistência. Foi ele que sustentou sua mente nos momentos em que a dor era insuportável. Foi ele que te lembrou, mesmo em silêncio: ainda não acabou. Você sobreviveu sem manual, sem aplausos, sem garantias. Acordou dias sem esperança, mas ainda assim levantou. Viveu noites onde o travesseiro parecia pesar toneladas de desespero, mas mesmo assim você respirou fundo e continuou. As pessoas veem a sua força como milagre, mas ignoram o processo. Esquecem que para se tornar inabalável, primeiro é preciso ser quebrado. Você foi. E não apenas uma vez. Cada quebra te ensinou algo. E o propósito costurou os pedaços com mais firmeza do que nunca. Você não chegou aqui ileso. Chegou marcado. E essas marcas contam a história de alguém que não foi salvo da dor, mas foi resgatado por um chamado maior. Um chamado que nunca permitiu que o fim fosse realmente o fim. Sua sobrevivência não é casualidade, é missão. E é por isso que você continua. Porque entende que ainda tem algo a entregar. Algo que não é só seu, é para o mundo.
e isso te torna imparável. A maior rebeldia da sua vida não foi gritar contra o sistema, foi sussurrar não para aquilo que todos aceitavam como inevitável. Romper com o normal, com o esperado, com o tradicional. Escolher não seguir a maré mesmo quando o silêncio dessa escolha doía. Enquanto muitos se acomodavam em padrões herdados, você questionava tudo. Sabia que aquilo não era vida, era prisão disfarçada de conforto. E mesmo sem garantias, decidiu romper. Você cortou laços que pareciam eternos. Saiu de círculos onde o sempre foi assim era a regra. Escolheu não perpetuar dores só porque eram familiares. Pagou o preço da liberdade emocional, da autenticidade espiritual, da verdade íntima. Foi chamado de ingrato, de arrogante, de louco. Mas você sabia, continuar naquele ciclo era aceitar a morte lenta da alma. E por mais que doesse, o caminho da libertação valia cada passo solitário. Hoje, você olha para trás e enxerga o quanto era sufocado por estruturas que pareciam normais, mas que, na verdade, eram veneno em forma de rotina. Sua libertação foi um ato de coragem silencioso, uma revolução íntima, e agora sua vida não é só prova de superação. É denúncia viva de que o normal, que eles tanto defendem, na verdade, nunca fez sentido. Você foi o primeiro a quebrar o ciclo. E por isso, será lembrado como quem teve coragem de recomeçar do zero, para finalmente viver inteiro. Eles observam cada detalhe. Seu jeito de falar, sua postura, suas palavras, seu silêncio. Analisam seus conteúdos, sua forma de se posicionar, sua trajetória. Tentam encontrar a fórmula, o segredo, a técnica, porque querem o resultado, mas não o processo. Querem o fruto, mas não a poda. Querem o brilho, mas não o breu onde ele nasceu. E é por isso que, mesmo tentando, nunca conseguirão ser você. Você não foi construído em palco, foi lapidado no anonimato. As dores que você sentiu, eles não aguentariam uma semana. As escolhas que você precisou fazer, eles jamais teriam coragem. A renúncia silenciosa, os recomeços secretos, os enfrentamentos internos, tudo isso gerou algo que não pode ser copiado. Essência. Você não é o que faz, você é o que enfrentou. E é isso que nenhum estudo vai capturar. Eles continuarão tentando. E talvez consigam imitar o tom, a estética, a embalagem, mas não conseguirão replicar a profundidade, porque o que você carrega não é conteúdo, é convicção, não é performance, é presença, não é estilo, é identidade. Você não é resultado de estratégias, você é a prova viva de que propósito, quando respeitado, transforma até a dor em glória. E isso ninguém jamais conseguirá simular.